Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no blog pessoal do Facebook e também no YouTube, com o mesmo nome, Estudos da Doutrina Espírita. Você já sabe, aqui você tem um curso online gratuito para você. Você acessa todos os vídeos, qualquer um deles, a qualquer momento, em qualquer ordem, buscando seu assunto, seu interesse, acompanhando o estudo e as reflexões dessa obra que dá início à era da existência do Espiritismo na Terra. É o Livro dos Espíritos. Nós já estamos na terceira parte dessa obra. Já iniciamos o capítulo 10 da Lei de Liberdade. Hoje vamos estudar liberdade de pensamento. Acompanhe comigo. É a pergunta 833. Na verdade, é liberdade de pensar. E Allan Kardec faz a pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? E os Espíritos respondem: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, limites. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então, essa faculdade do exercício natural de raciocínio, de reflexão, de compreensão, discernimento, através do órgão mente do espírito, nós temos a liberdade sem limites, que é a liberdade do uso do próprio pensamento. Na verdade, o pensamento é a exteriorização de nós mesmos. E a pergunta 834 desse tópico: é responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Aqui temos que deixar claro que Deus não é um ser que condena. Deus criou a justiça divina, que é perfeita, no qual todos nós estamos inseridos. E se nós pensarmos em função daquela vontade de realizar os recursos da vontade divina para permanecer com Jesus, conforme ele afirma, que deveríamos pertencer à sua família se fizéssemos a vontade do Pai. O que é a vontade do Pai? É seguir o entendimento que nos cabe da lei de justiça divina, de acordo com os recursos da natureza do mesmo pensamento. Então, pensar dentro desses recursos é permanecer com o propósito e nos libertarmos de todo o mal. É nesse sentido que há condenação de nós mesmos, perante nós mesmos, em função das próprias escolhas, criando o mal em nós mesmos, ou nos absolvendo desse mesmo mal, criando o bem e vivendo os recursos da justiça divina, acessível a todos. E o próximo tópico desse capítulo é a liberdade de consciência. É a questão 835. Kardec faz a pergunta: será a liberdade de consciência uma consequência de pensar? E os Espíritos respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Já estudamos que a lei de Deus está escrita na consciência. Então, aqui nós vamos entender que o acesso às características, aos ditames dessa lei divina, escrita na consciência, é pelo uso do pensamento. Então, as leis divinas, elas surgem para nós na consciência como se fosse um pensamento. É um pensamento íntimo, como todos os outros. É preciso amadurecimento para aprender a distinguir. Amadurecimento espiritual pelo exercício do trabalho do bem. Questão 836.
Tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? E os espíritos respondem: falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe de julgar a consciência. Então não é possível constranger quem quer que seja a sua liberdade de pensar e de ter acesso à sua própria consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem. Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Então o homem cria a lei no âmbito terreno, é a justiça humana. E Deus, com a justiça divina, abrange a tudo e a todos. E estabelece essas relações falando-nos pela nossa própria consciência e também pelo sentimento nos nossos corações. 837. Que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência. Então, nessa tentativa de oprimir, de restringir, de castrar a ideia do outro, ou impedir que expressem suas opiniões, seus pensamentos, acesso à sua consciência, qual é a consequência disso? E os Espíritos respondem: constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então, não temos que combater a mentira, não temos que constranger a inverdade, não temos que perseguir qualquer mal que seja estabelecido por quem quer que seja no âmbito do afastamento das leis divinas. Porque a justiça divina alcança a todos. Não é nossa missão constranger, colocar embaraços para impedir que se manifestem. Aliás, esse incômodo revela, na verdade, a insegurança pessoal, a falta de convicção em que estabelecemos como construção íntima. Então, não é destruindo o mal fora de nós que nós vamos viver em paz. É destruindo o mal que existe dentro de nós. Pergunta 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Então, Kardec já está aprofundando a questão. Não é nossa missão combater o mal. Não é nossa missão constranger quem quer que seja que pense como deseja. Mas se essa crença for notoriamente falsa, como é que fica a questão? Toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Então existem crenças no mal. Existem posturas ideológicas humanas afastadas do bem. Para essas condições, Deus tem um plano para cada um, ensinando a observar as consequências em si mesmo de todas essas escolhas. Porque não há mal nenhum que nos alcance que não seja permitido por Deus, ou que não exista afinidade, lei de simpatia, sintonia, lei dos fluidos, para que esse mal nos alcance. Então, se o mal nos alcançou, é porque há necessidade de reparação para ser feita em nós. Não há necessidade de combater o mal fora de nós. Questão 839. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Aqui Kardec já está falando da intolerância religiosa, hoje amplamente estabelecida já como lei na justiça humana. É passível de sanção aquele que é intolerante às leis ou à conduta da crença alheia. A intolerância religiosa, ela é penalizada. Então, Kardec está perguntando se é repreensível. E os Espíritos respondem: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Então, Deus deu liberdade de pensamento para que, através do uso do livre-arbítrio, nós possamos viver em nós mesmos as consequências da própria escolha e, observando-as,
discernir, crescer, aprender a distinguir o bem do mal que nós mesmos produzimos. Questão 840. Será de atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? O Kardec continua insistindo. Existe uma crença que estabeleceu regras voltadas para o mal. Essa crença merece receber limitações, já que ela comprovadamente causa perturbação à sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Então, uma vez detectada a perturbação estabelecida por lei humana, o impedimento dessa perturbação, ainda assim não será possível retirar da intimidade a crença de quem quer que seja. Esse processo só se dá pela educação do espírito. Por isso que não adianta nós combatermos exteriormente o mal aparente. Porque ele nasce do coração, do mau conteúdo que nós retiramos de nós mesmos, criados por nós mesmos. E Kardec vem dar sua contribuição. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença à liberdade, que ela conserva integral. Então foi o que nós explicamos. Não vai adiantar impedir a manifestação exterior, ainda que seja necessário e oportuno, em função de causar a perturbação. Mas para a reforma íntima, para o restabelecimento dos valores da intimidade, da luz do espírito, na libertação do mal, somente com o Evangelho de Jesus, suas diretrizes libertadoras, pela educação do espírito. Questão 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, obedecendo a falsos princípios? Na proposta de Kardec, ir de encontro às aglomerações, às gremiações que estabelecem concurso com as crenças que notoriamente são perniciosas, doutrinas perniciosas, e auxiliá-los para que eles sejam trazidos para os bons princípios. Isso estabelece um desrespeito à liberdade de consciência? E os Espíritos respondem, certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los, admiti-los, seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Então é simples assim, a convicção, nós vivemos a nossa convicção, pelas nossas escolhas, pelo resultado da qualificação do livre-arbítrio, pelo amadurecimento espiritual, sempre servindo à causa do bem, sabendo que o bem é infinitamente superior, a luz dissipa toda a treva. Então, nós podemos convidar, podemos envolver, mas com respeito, com persuasão, com propriedade, com recursos educativos, pedagógicos, com brandura, jamais com violência. 842. Por que indício se poderá reconhecer, entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Então, Kardec está pedindo orientações. Como é que vamos saber reconhecer as doutrinas que alimentam o bem e a verdade das que não as alimentam? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram, isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação.
Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então é muito importante nós entendermos este recurso de conexão com o discernimento, com a doutrina do bem, com a verdade expressa pela luz dos ensinamentos de Jesus. O quanto que ele nos proporciona plenitude, satisfação íntima, pacificação interior, qualificação, alegria de viver, lembrando que a doutrina não são as pessoas. Não vamos tomar o todo pela parte. Não vamos considerar que alguém seja ícone, que alguém seja representante do Espiritismo. Vamos conhecer o Espiritismo e vamos nos permitir aos facilitadores para chegar até ele, mas não fazê-los deles exemplos perfeitos. Que exemplo perfeito, meu caro ouvinte, meu caro internauta, meu caro acompanhante desse canal, somente Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.